Bom, boa noite a todos. Meu nome é Kelly Caroline Richter e venho aqui apresentar a vocês, então, o meu trabalho de conclusão de curso do curso técnico em agropecuária. O título do meu trabalho, então, é Planejamento Estratégico da Atividade de Bovinocultura Leiteira em uma propriedade rural do município de Marques de Souza, estado do Rio Grande do Sul. O meu professor orientador foi o Diego Bardem dos Santos e o meu supervisor de estágio foi o Michel Batiste. Vou falar então um pouco da empresa onde eu realizei o meu estágio. Ele foi desenvolvido na Prefeitura Municipal de Marques de Souza, onde na parte da manhã eu desenvolvi atividades na propriedade rural de Flávio Bruno Richter, que é o meu pai, e essas atividades foram relacionadas ao meu TCC, que eu vou falar posteriormente. Já na parte da tarde, então, eu e mais 3 colegas estagiários meus desenvolvemos um projeto de horta escolar na Escola Municipal Carlos Gomes. Eu vou mostrar algumas imagens a seguir. Essa área, então, foi implantada a horta escolar, onde nas primeiras semanas, então, a gente levou aos alunos um pouco de conhecimento sobre implantação de hortaliças, mas depois, devido à pandemia, então, as aulas foram suspensas e apenas nós, estagiários, demos continuidade ao projeto, então. Aqui, como vocês podem ver, a estufa e a área da horta estavam desativadas, não eram utilizadas. Aqui, então, posteriormente, então, já o desenvolvimento das plantas para depois serem colhidas e consumidas na merenda escolar. Bom, agora em relação ao meu TCC. O meu objetivo geral, então, foi elaborar um plano estratégico para a atividade leiteira de uma propriedade rural do interior do município de Marques de Souza. Os meus objetivos específicos foram conhecer a propriedade, sua área total e as atividades nela desenvolvidas, analisar as áreas produtivas e a sua respectiva capacidade de produção, coletar dados do rebanho de produção, entender quais as metas e objetivos futuros do proprietário em relação às atividades já realizadas, elaborar um plano estratégico diante dos dados coletados e, por fim, formular alternativas para realizar as propostas desse plano estratégico. A propriedade, então, do meu pai, ela está situada em Linha Talho, interior de Marques de Souza, e conta com uma área de terras de 15,7 hectares. As atividades econômicas nela desenvolvidas são a pecuária leiteira, avicultura de corte e agricultura de subsistência. O foco do meu trabalho, então, foi apenas na pecuária leiteira. Na revisão teórica, então, eu vou explicar para vocês um pouco do que seria o planejamento estratégico, que, segundo Oliveira, 2017, nada mais é que um processo desenvolvido para atingir um plano futuro de maneira mais eficiente, onde, então, o proprietário, seja de uma empresa ou seja de uma propriedade rural, vai ter sobre o seu negócio uma visão de futuro, imaginando de como gostaria de estar em determinado período de tempo. Godinho, 2015, afirma que planejar exige tempo e dedicação, por se basear em constantes tomadas de decisões com uma sequência lógica de acontecimentos, com a adoção de procedimentos operacionais, que seria, então, um plano de ação. Nesse plano de ação, então, existem 6 pontos fundamentais. O ponto número 1 é o objetivo, o que vai ser feito. O ponto número 2, então, seria quem vai fazer, quem vai ser o responsável pelas tarefas. O ponto número 3, como que vai ser feito. O ponto número 4, quando, qual o período de tempo, se é uma tarefa contínua ou se ela tem um prazo para ser efetuado. O ponto número 5 é onde. Se for na propriedade, então, na propriedade rural, se vai ser feito na lavoura ou se vai ser feito com o gado leiteiro, gado de corte. E o ponto número 6, então, por quê? Qual a importância desse objetivo para a propriedade ou para a empresa? A minha metodologia, então, foi baseada numa pesquisa bibliográfica, com auxílio de livros, sites na internet e revistas. Além disso, então, eu fiz um levantamento de dados e informações da propriedade.
Eu acompanhei a atividade leiteira entre os meses de fevereiro e junho do ano de 2020, coletando dados existentes no decorrer do ano de 2019 e realizando registros de novos dados e informações para, então, o posterior levantamento, para depois, então, fazer a elaboração do plano estratégico. Aqui, então, tem um croquis da área total da propriedade, correspondendo aos 15,7 hectares, que seria essa área delimitada em verde. Desses 15,7 hectares, então, para a atividade leiteira são destinados 1,5 hectares para o cultivo de milho para silagem, 2,7 hectares para o cultivo de pastagens e 2 hectares, então, para potreira, onde fica de circulação livre aos animais. Além desses hectares, ainda são arrendados 2,5 hectares para o cultivo de milho para silagem. Nessa imagem, então, vocês podem ver, próximo ao círculo azul, são as áreas, então, do entorno da propriedade, utilizadas para pastejo e cultivo de milho, e a área mais distante, então, seria a área arrendada. No início do ano, então, no mês de fevereiro, quando eu realizei o levantamento dos dados, o rebanho era composto por 23 vacas, sendo 19 em lactação, 2 novilhas e 2 terneiras, 13 bezerros e 4 terneiros de engorda. O controle de produção e de custos não era efetuado. O manejo reprodutivo era baseado na inseminação artificial, o manejo alimentar era à base de silagem, ração e pastejo, sem utilização de dieta, e a mão de obra, então, era familiar, composta por 4 pessoas, o pai, a mãe, o filho e a filha. Diante desse levantamento de dados, então, vendo as necessidades da propriedade, eu elaborei 8 planos de ação. O plano de ação número 1, então, se baseia no controle das receitas e despesas da atividade leiteira. Eu fiquei como responsável, então, por realizar essa tarefa, realizando anotações e registros em um caderno, então, a partir do mês de fevereiro de 2020, de maneira contínua, para depois, então, ter um maior controle e poder fazer a relação de custo e benefício da atividade. O plano de ação número 2, ele se baseia no controle leiteiro. Eu fiquei como responsável também, realizando registros diários da produção total de leite do dia, tanto o leite que foi utilizado no consumo interno ou que foi fornecido às terneiras, e ainda o leite vendido, então, para a cooperativa. Também, a partir de fevereiro de 2020, de maneira contínua, com o objetivo, então, de obter a real quantidade de produção e saber qual que é a real média de produção das vacas. O plano de ação número 3, então, ele se baseia no manejo reprodutivo. Como responsável fiquei eu, registrando todas as informações, principalmente as informações para poder fazer a previsão de parto e realizar a secagem correta das vacas. Isso porque até o mês de outubro do ano de 2019, a propriedade não contava com inseminação artificial. Era utilizado um touro que ficava no potreiro com as vacas, então muitas vezes uma vaca entrava em cio e a gente não percebia, então não se sabia qual seria o período certo para fazer a secagem dessa vaca, o que acabava, então, atrapalhando o próximo ciclo de produção dela. O plano de ação número 4, então, tem o foco na criação de terneiras. Fiquei como responsável eu e a minha mãe. Como atividade, então, principal seria fornecer o colostro nas primeiras 6 horas de vida e manter elas em um local confortável. Isso a partir de julho de 2020, quando estava previsto, então, o primeiro parto desde a utilização da inseminação artificial, com o objetivo, então, de obter novas fêmeas produtoras de leite. O plano de ação número 5, então, ele foca no conforto dos animais. Como responsável ficou meu pai e meu irmão Diego, manejando, então, a área de descanso das vacas. Essa área de descanso está situada num antigo aviário, é uma área pequena, de apenas 200 metros quadrados, então o manejo dela tem que ser realizado a cada 2 dias. E como eles que lidam com o maquinário, como o trator e a grade,
então eles ficaram como responsáveis. A partir de fevereiro de 2020, também de maneira contínua. O plano de ação número 6, então, foca no descarte dos animais e como responsável ficou a família toda, então. Seriam descartados animais de maior idade, principalmente as vacas, então, com maior número de lactação ou com algum problema reprodutivo, os bezerros e os terneiros de engorda, procurando manter, então, o foco apenas na produção de leite. Essa tarefa, então, devia ser realizada a partir de fevereiro de 2020 e estar concluída até junho de 2020. Já o plano de ação número 7, então, tem como objetivo realizar a análise de solo e o responsável ficou o meu irmão Diego. Ele deveria, então, coletar solo em vários pontos da lavoura, tanto nas lavouras onde é realizado o cultivo de milho, como nas lavouras de pastagem, podendo corrigir, então, posteriormente, a fertilidade do solo, tornando ele mais produtivo. O plano de ação número 8, então, se trata na aquisição de novilhas, pois para esse ano de 2020 tem apenas uma novilha para reposição. Responsável, então, ficou a família, procurando adquirir de propriedades que tenham o foco na criação de terneiras, então, podendo garantir terneiras de boa procedência, que depois vão ser substituídas pelas vacas mais velhas, sendo boas produtoras de leite. Os resultados do meu trabalho, então. Nesses 5 meses de acompanhamento, eu pude obter informações mais concretas e precisas, pois todas elas eram registradas. Com isso, então, eu pude ter um melhor controle de secagem das vacas e prepará-las para o parto, tornando elas mais produtivas, então, tornando com que elas tenham uma lactação bem-sucedida. Fornecer aos animais mais sanidade e conforto, evitando problemas com mastite. E manter principalmente o foco na atividade leiteira. Além disso, então, anteriormente eu não sabia dizer qual que era a real média de produção das vacas. E agora, nesses 5 meses, então, a média ficou em 10.294 litros ao mês, o que corresponde a 340 litros diários, com uma média de 20 vacas em lactação ao mês, correspondendo, então, a 17 litros vaca dia. Além desses dados, então, foi possível obter os dados de produção de leite por hectare. Para a atividade leiteira, são destinados 8,7 hectares, e no período de 1 ano, cada hectare deu 14.198,62 litros de leite. Diante desses planos de ação, então, durante a execução deles, eu elaborei um novo objetivo para a propriedade, que seria, então, aumentar a produção de leite por vaca de 17 litros para 25 litros por dia, chegando a uma produção anual de 180 litros, correspondendo a 500 litros diários. Isso mantendo, então, um rebanho ativo de 20 vacas em lactação ao mês. Com isso, então, a produção por hectare também vai aumentar, chegando a aproximadamente 20.700 litros de leite ao ano. Porém, esse plano de ação, então, ele tem um período mais longo para ser efetuado, a partir de julho de 2020, então, até junho do ano de 2023. Para que ele seja alcançado, então, a gente precisa continuar investindo em genética, então, no manejo alimentar, fazer elaboração de dietas, então, dividir o rebanho em lotes de produção e destinar para cada lote alimentação adequada, e realizar a correção do solo, então, para tornar ele mais produtivo, consequentemente, ter mais pasto e as vacas vão produzir mais leite. A minha conclusão, então, eu pude ter uma maior organização das tarefas da propriedade, além de ter informações completas e atualizadas para auxiliar na tomada de decisões. Como eu citei anteriormente, quando eu preciso de uma informação, eu sei onde procurar, eu sei onde ela está, porque eu sei que eu registrei, fiz todos os registros precisos. Além disso, cumprir prazos, estipular, então, uma data para tal tarefa ser concluída e
dá certo, os resultados são satisfatórios. Aqui, então, as referências bibliográficas que eu citei dos meus slides. E, por fim, então, os meus agradecimentos. Eu agradeço a minha família pelo incentivo e apoio em todos os momentos, principalmente meu pai e a minha mãe. Agradeço ao meu orientador e os demais professores do Colégio Teutônia, que sempre estiveram à disposição para me ajudar na realização desse trabalho. Agradeço à Prefeitura Municipal de Marques de Souza e os demais envolvidos no projeto, então, que destinaram a mim essa bolsa de estudos. Agradeço aos colegas e amigos que fiz dentro do Colégio Teutônia pelos momentos de aprendizado. E, por fim, eu agradeço a Deus, então, por me acompanhar sempre e me conceder saúde para chegar até aqui. Seria isso, então. Muito obrigada. Parabéns, Kelly, pela tua apresentação. Eu vou fazer minhas considerações finais aqui sobre o teu trabalho, né, que faz parte nessa apresentação dessa semana acadêmica. O trabalho da Kelly foi muito bem pensado, principalmente no começo, porque nós tínhamos muitas dúvidas, e as dúvidas estavam no patamar de que nós precisávamos fazer muita coisa pela propriedade. E a ideia sempre foi fazer esse TCC dela na propriedade, principalmente um TCC que pudesse realmente promover a mudança da propriedade para melhor. Então, nesse sentido, a gente demorou um pouco para tomar a decisão, né, Kelly, para chegar nesse patamar aí de escolher esse tipo de apresentação de TCC, né, e conseguimos chegar no plano estratégico. Por que no plano estratégico? Porque a Kelly identificou na sua propriedade que existiam muitas coisas que deviam ser melhoradas e talvez ela sozinha ela não conseguiria. E ela conseguiu envolver o pai, a mãe e o irmão dentro desse plano estratégico. E todos eles têm funções ali e funções bem definidas como um bom plano estratégico de propriedade deve acontecer. Uma outra coisa importante que nós devemos salientar nesse trabalho da Kelly é que muito poucas propriedades, mas muito poucas mesmo, fazem esse planejamento, esse plano estratégico de o que fazer, quando fazer e como fazer e com quem fazer nas propriedades rurais. Isso é muito raro mesmo, e as propriedades que acabam conseguindo fazer isso aí, elas realmente têm uma mudança muito grande na sua gestão da propriedade, né? A Kelly conseguiu, por ela ser uma das proprietárias, né, trabalhar na propriedade, ela conseguiu fazer um diagnóstico muito bem feito, porque ela estava dentro da atividade completamente, né, ela executa grande parte dessa atividade. Outra situação bastante importante que eu gostaria de salientar aqui, que todas as ações planejadas que a Kelly instituiu dentro do seu plano estratégico são ações simples, mas a simplicidade dessas ações, elas trazem uma eficiência para dentro da propriedade, porque elas vão ser efetivamente executadas. Eu acho que esse é um grande ganho para esse plano estratégico que ela montou para a propriedade dela, né? Esse TCC que ela montou e essa organização nova da propriedade, eu tenho certeza que vai ser transformadora para a propriedade. E o TCC da Kelly, trabalhando né, nesse nível, né, de planejamento, de gerenciamento, de gestão da propriedade, ele traz algumas coisas importantes para se pensar, né? Primeiro, ela foi uma menina, uma mulher que saiu da propriedade e veio estudar técnica em agropecuária num lugar longe da sua propriedade, mas ela sempre teve a intenção de realizar um trabalho em casa, melhorar em casa e continuou trabalhando em casa o tempo todo. Segundo, ela é uma jovem. Quando a gente fala em sucessão familiar, o jovem poder sair e se capacitar e voltar para dentro da propriedade e aplicar tudo que ele aprende, colocar em prática e realmente realizar algumas mudanças dentro da propriedade, essas mudanças para melhor, isso é um ganho enorme. Uma outra questão, então, além de uma pessoa, de um filho de produtor, ou de uma filha de produtor sair para se capacitar e voltar, a Kelly assumiu para si
né? Nesse trabalho, nesse TCC do plano estratégico dela, ela assumiu para si a gestão dos próximos passos da propriedade. E a família permitiu com que ela conseguisse montar esse plano estratégico e esses próximos passos, gerenciando, então, as novas ações da família. Então, ela trouxe aí o protagonismo do jovem e ela trouxe o protagonismo da mulher dentro desta ação que ela realizou, desse planejamento que ela realizou. E nada poderia acontecer se não fosse, se a família não aceitasse com que ela fizesse, ela propusesse esse trabalho. E agora cabe a eles, como família, né, conseguir realizar essas ações que ela planejou e começar a colher esses resultados. E logo ali adiante, quando eles conseguirem bater essas metas estipuladas por ela, eles conseguirem identificar outros gargalos da propriedade para botar outras metas em ação, outras metas dentro do planejamento estratégico, para essa evolução acabar sendo constante para a propriedade. Kelly, eu só tenho a agradecer de ter sido teu professor orientador. Fico muito feliz que a gente conseguiu trabalhar e desenvolver esse trabalho. E ele está à disposição agora para o Colégio Teutônia, aí, quando ele foi considerado um trabalho de destaque, né? Ele está à disposição tanto em forma de escrita, como aqui nessa apresentação online que nós estamos fazendo. Muito obrigado a todos, obrigado pela participação. A gente conclui aqui, então, a apresentação do TCC da Kelly. Tá, obrigada.